Olá, você está assistindo mais um vídeo aqui no canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo, eu sou autista. E no vídeo de hoje a gente vai reagir, né, pela primeira vez a um texto, né? Porque esse texto aí já tava na minha fila, né, de conteúdo já há algum tempo e, né, na verdade alguns dias, na verdade. Mas eu queria muito mostrar pra vocês, né, da gente analisar esse texto, porque esse texto é bem problemático. A gente vai analisar esta bagaça aqui, né, da Susana Herculano Rosel, né, a bióloga e neurocientista da Universidade Vanderbilt. Não sei se esse é a expressão, né, a forma de falar, né, mas é uma universidade dos Estados Unidos e vocês vão entender por que eu enfatizei, né, de ser uma universidade dos Estados Unidos e ser uma bióloga, né. O título desta coisa aqui é tanto autista quanto Asperger tem seus problemas. Tudo pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, e a gente é que se vira. Vamos lá, é chorume, gente, e é isso aí. Vamos lá, uma reportagem do New York Times, publicada pela Folha nesta segunda-feira, dia 26 de junho, né, no caso, comenta o fato de várias condições na medicina levarem o nome dos seus descobridores. Esses termos, como síndrome de Asperger, certamente pecam por não serem descritivos, mas com frequência geram críticas por perpetuarem o nome de quem, em retrospecto, né, não era lá gente muito boa. Uma fonte dessas críticas é a historiadora e mãe de uma criança autista, Edith Schaeffer, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Os argumentos estão em seu livro Asperger Children, que na tradução é Crianças de Asperger. E também no meu guia favorito, Neurotribes, do jornalista Steve Silberman. Antes de tudo, né, se você parou aqui de paraquedas, se inscreva no canal, né, obviamente, né, afinal aqui é conteúdo, né, só conteúdo top, né, mas vamos lá. Esse Asperger Children é o livro Crianças de Asperger, é um livro basicamente que fala sobre a participação do Hans Asperger na Segunda Guerra, né, como um nazista, inclusive, né, inclusive foi uma fonte que eu usei no TCC da minha especialização em Direitos Humanos na América Latina, né, para falar sobre a questão da eugenia, né, ao longo da história, né. Uma das fontes foi a Edith Schaeffer. E no decorrer do texto a gente vai sacar qual é dessa Susana, né? A expressão síndrome de Asperger perpetua explicitamente, sim, o nome do seu descobridor, psiquiatra austríaco que, antes de Hitler conseguir tomar conta das Europas e se delegar o direito de determinar quem fica na Terra e quem é despachado da vida, se deu conta de que certas crianças problemáticas, né, entre aspas, não tinham problema algum, e sim qualidade. O problema estava nos adultos ao seu redor que esperavam que todas as crianças fossem iguais. Mas Schaeffer e outros questionam as intenções de Hans Asperger ao colaborar com o governo nazista, tal qual Oskar Schindler. Asperger, aqui tá escrito com um H, mas não é H, é A mesmo, argumentou pela utilidade de seus pequenos professores para o império crescente. E como ele, suas crianças mantiveram suas vidas colaborando com o governo. Já começa problemático aqui, primeiro que a Edith Schaeffer não questiona se o Hans Asperger tinha a intenção de colaborar com o governo nazista. No livro tá explícito que ele colaborou. Ela não, ela no começo até ela aponta, né, esse questionamento, né, será se o Hans Asperger era ou não nazi, mas a partir da segunda metade do livro a gente já começa, né, a entender, né, que o cara além de faixa nazi. Por quê? Eu vou explicar. O motivo do Hans Asperger salvar certos autistas e em detrimento de outros é pura e simplesmente para fortalecimento do Reich. Simples assim. Nada mais, nada menos. Por quê? Porque a percepção do Hans Asperger, assim como a percepção do Estado alemão nazista da Segunda Guerra, era justamente separar quem tinha... Aí eu vou usar uma expressão, né, que, assim, provavelmente não vai estar correta, mas é
G-E-M-U-T, Gemut. Quem tinha o Gemut favorável ao regime nazi, quem não tinha. Isso dentro da identidade autista, ele via quem tinha o Gemut benéfico pro regime e quem não tinha. O que é Gemut? Pra você que provavelmente não sabe alemão. Gemut é basicamente alma, o conceito de alma. O conceito de alma, inclusive, pegando um pouco da Hannah Arendt, que eu já vou entrar na Hannah Arendt, por incrível que pareça, o conceito de alma já existia na Europa e era usado justamente num contexto de escravidão. Lembra da diáspora africana que levou, por exemplo, populações de toda a África pro Brasil? Justamente isso. Qual era a justificativa? Existiam duas justificativas, as duas voltadas para a alma. A primeira, isso na perspectiva religiosa, tinha a perspectiva científica, mas eu tô falando da religiosa. A primeira é que as pessoas pretas escravizadas não tinham alma, então não eram humanas. E a segunda perspectiva, o segundo argumento, é que essas almas até existiam, mas precisavam ser salvas. Bem aquele estilo do argumento de Caim e Abel, nessa pegada. Então, assim, pegando aquilo como base, aí já incluindo a Hannah Arendt nisso, porque a Hannah Arendt, mesmo ela sendo anticomunista da mais rasteira possível, como demonstra no livro Origem do Totalitarismo, o capítulo 3 é só chorume anticomunista, mas dá pra saber naquele livro a Hannah Arendt falando que na Europa já se tinha essa visão eugenista, Ela fala, assim, explicitamente dos judeus, que a Europa já não gostava, já odiava os judeus, já tratava os judeus como, a população judaica como inimigos. Basicamente calhou da Alemanha nazista ficar com essa fama, mas era algo, essa eugenia, esse culto ao perfeito, ao corpo perfeito, já existia na Europa inteira. E no caso do espectro autista, nessa lógica, já existe essa lógica nazi de corpo perfeito se incluía na questão do espectro autista. Obviamente com um processo mais intensificado, pelo fascismo, e no caso da Alemanha o nazifascismo, mas aí, o Hans Asperger não era um iludido, será que ele colaborou? Assim, primeiro, a gente nem precisa entrar nesse debate, porque se ele colaborou, ele era nazi, pelo amor. Então, assim, é basicamente uma visão utilitarista da vida humana, Então, já começa errado a partir daí, inclusive tem gente que até desdenha desse livro, de Crianças de Asperger, mas enfim, isso já é um outro debate, mas para não ficar muito grande, já esse vídeo, vamos passar para próximo parágrafo, que vai piorar. Em contraste, o termo autista não propaga o nome do psiquiatra cretino que deu o nome ao conceito de que mães frias eram culpadas pelas esquisitices dos filhos. O cretino que me irrita tanto que eu tenho que consultar seu nome toda vez, porque o meu cérebro se recusa a honrar o indivíduo com meus neurônios. Leo Kanner, é isso. Leo Kanner, pra quem não sabe, é um dos primeiros, estudiosos dentro de estudar mesmo a identidade autista, qual é a problematização? Esse conceito de mães frias também é chamado de conceito da mãe geladeira, porque antigamente, há dezenas e dezenas de anos atrás, se tinha uma falsa percepção de que o Leo Kanner não, que o autismo, o espectro autista surgia por causa das mães, do fato da mãe não ser tão, entre aspas, carinhosa com seu filho, e por causa disso a criança virava autista, assim, falando isso em resumo, então tá problematizando o termo autista, que realmente pode ser problematizado, mas a gente vai chegar no ponto aí que vai, cada vez a gente vai adentrar nesse chorume aí desgraçado. Vamos lá. A história e os historiadores são rápidos em passar julgamento, como a maioria dos humanos. Curiosamente, os neurotípicos não no espectro, seja esse Asperger ou autista, rápidos em aplicar seus valores antes de apurar os fatos e atentar a eles e somente eles. Autista é uma denominação descritiva cujo contrário é a lista, do grego alo, outro, feita a ressalva de que déficit intelectual não faz parte do autismo, ainda que possa ser coexistente.
Autista é um termo muito útil, mas perpetua o legado do cretino cujo nome meu cérebro já esqueceu de novo, né? O Léo Kanner. Assim, realmente, né? O espectro autista não é uma deficiência intelectual, mesmo ainda hoje tendo na CID-11, né, a CID que lançou agora, né, que é a expressão TEA, né, transtorno do espectro autista, né, isso não significa que, necessariamente, que só porque tá lá no DSM e na CID, signifique que o espectro autista é uma deficiência intelectual ou que tem qualquer tipo de déficit intelectual dentro do espectro autista, né, inclusive isso é uma percepção falsa da psiquiatria, né, da classe médica, né, mas é um debate para outro vídeo, né? Mas vamos lá. Asp, ou Asperger, por sua vez, honra um cara que teve a sacação de que crianças em vários pontos desse espectro não são doentes, retardadas, culpa das mães, nem tem um distúrbio que precisa ser consertado. Elas apenas precisam ser vistas de verdade, reconhecidas, respeitadas e tratadas com as suas particularidades em mente. Canhotas mentais no mundo de destro. Aí que entra o chorume, né? Porque, assim, de um lado, né? De um lado a gente tem Léo Kanner, né? O cara da teoria da mãe geladeira, né? E tudo mais. De outro, a gente tem Hans Asperger, né? Que basicamente usava o espectro autista de uma maneira muito utilitária, né? As pessoas que faziam parte do espectro, né? Assim, tudo bem que os dois são problemáticos, mas entre Léo Kanner e Hans Asperger, eu acho que tem um pouquinho de discrepância, assim, tipo, uma discrepância colossal. Mas, enfim, né, vamos voltar a ler essa bagaça aqui. Assim, vamos lá. Gosto de me dizer Asp. Gosto que um cara chamado Hans Asperger um dia quis melhorar a vida de crianças como a que eu fui, e não curá-las da sua esquisitice, sequestrá-las em sanatórios, ou inventar um jeito delas não existirem mais. Que mundo sem graça seria. Sim, ele colaborou com os nazistas. Ela colaborou entre aspas, inclusive, né? Mas podia ter fugido quando pôde. E ele pôde. E abandonado sua clínica e crianças. Eu gosto dessa coisa de se dizer ASP, mesmo tendo o termo autista. Inclusive ASP já é um termo em desuso. Que assim, qual é a argumentação? De que o Hans Asperger, pelo menos ele tentou salvar as crianças, né? Salvar entre muitas aspas. Tentou melhorar a vida das crianças. Primeiro, a Alemanha nazista, ela basicamente fazia muita eugenia positiva, né? Porque tem dois tipos de eugenia, a positiva e a negativa. A positiva é voltada ao melhoramento do corpo humano, né? Pra ele se tornar perfeito, entre aspas. E a negativa, né? Que é a que a gente mais conhece em relação à Alemanha nazista, né? Que é basicamente assassinar, por simplesmente. Então, assim, é meio complicado a pessoa tá falando um negócio desse sem associar o Hans Asperger como um eugenista, um nazista. Pior, ela defendeu o Hans Asperger porque ele supostamente, né, entre muitas aspas, salvava criança, sendo que na verdade era explicitamente um uso utilitário da vida. E um outro ponto, né? E aí não é só ela que argumenta, mas vários outros autistas, né? A comunidade autista, pelo menos parte dela, fica batendo nessa tecla. Eu não sou autista, eu sou Asperger, né? Aí usam todos os argumentos possíveis e imagináveis que você está assistindo esse vídeo possa imaginar. Porque no meu laudo tá escrito que é síndrome de Asperger. Porque síndrome de Asperger ainda pode ser usado. Porque eu me identifico como a síndrome de Asperger. Mas no final, gente, todos esses argumentos caem no seguinte ponto. Eu não me aceito como autista, porque se eu me dizer autista, eu vou ser lido como uma pessoa inferior. Já Asperger não. Asperger é lido como uma pessoa mais inteligente, né? Estilo Sheldon Cooper, né? Geralmente é um inteligente voltado mais para lógico-matemática, né? Exatas, área da tecnologia da informação. Então é uma desumanização, mas não é colocando a pessoa abaixo, né? Mas colocando a pessoa acima, né? Como se ela fosse acima do humano, né? E isso também é uma desumanização, né? De certa forma, né? Porque isso faz com que o autista seja um ser exótico, né? Assim como
outras identidades dentro do guarda-chuva da deficiência. Então, assim, gente, é um discurso muito problemático. Por isso que eu falei, né, dessa mulher ser uma bióloga, ser uma universidade dos Estados Unidos. Primeiro porque área da biológicas, né, eu já tô acostumado, principalmente quem é da área da medicina, eu tô acostumado com esse tipo de chorume. E ainda de uma universidade estadunidense, né, que aí é o chorume duplo, né, porque geralmente os lixos dos estudos do espectro autista e da deficiência geralmente vem de lá. Então, assim, eu tô bem acostumado. Assim, quem caiu de paraquedas nunca viu um discurso desse, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde aqui ao mundo do chorume do espectro autista, né? Muita gente comentando, assim, propaganda eugenia, assim, discurso de auto-ódio, assim, de maneira até recreativa, digamos assim, né? Mas vamos lá, a gente tá quase terminando. Não esqueça de se inscrever. Nossa, a descrição tá foda hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Se você chegou até aqui. E vamos lá. Também gosto de me dizer autista, embora isso ainda seja recebido com estranheza porque não me sacudo o tempo todo. Minha mãe cuidou dessa parte, me fazendo parar com o hábito de sacudir os joelhos quando sentada. Hoje apenas toco refrãos de música em loop na minha cabeça. É bem discreto. Nem evito o olhar das pessoas. Talvez olhe até demais nos olhos do meu interlocutor. Isso faz parte do meu trabalho de comunicadora científica, chamar a atenção das pessoas exatamente para o que não é como o julgamento rápido delas esperava. Ainda que isso perpetue o nome associado a ideias vis e misóginas do cretino supra-mencionado que acusou as mães e trancafiou suas crianças mentalmente canhotas. Aí aquele negócio, né, de novo a comparação, né, entre o Léo Kanner e o Hans Asperger, né? Enquanto o Léo Kanner prendia as crianças, o Hans Asperger simplesmente mandava pra eutanásia. Enfim, aí, falsa equivalência, né? A falácia da falsa equivalência aqui, né? Mas, deixa eu ver, tem um outro ponto que no começo do parágrafo que é interessante de ser comentado, né? Que o fato dela ter sido normalizada. Não sei se foi essa prática que ela foi colocada, né? Mas bem possivelmente é a aba, né? Análise do comportamento aplicada. Já tenho vídeos falando sobre análise do comportamento aplicada para autista e quão isso é prejudicial. Mas basicamente é uma terapia de conversão autista, né? Para fazer o autista ser o mais neurotípico possível, né? E eu acredito que no caso dela foi a aba. Possivelmente. E isso é muito triste, né? Porque a pessoa, assim, partindo do pressuposto de que foi a aba, foi normalizada por essa prática e tá defendendo um discurso eugenista. Assim é viver num mundo complexo, cheio de partes em movimento que se encaixam em mais de uma narrativa. Voto por respeitarem também esse tipo de diversidade e deixarem cada canhoto mental escolher em paz como se identifica e como quer ser chamado, sem ser julgado por isso. Já basta vocês, neurotípicos, ditarem as regras desta democracia cotidiana da vida mental em que vocês são maioria, mas não é eleita por ninguém. Na questão de julgamento, Suzana, né? Na questão de julgamento, eu não sou neurotípico, eu sou autista, né? Eu tô falando que é basicamente um processo de auto-ódio, de não aceitação, de uma pseudo-aceitação, né? Porque na verdade é aquele discurso, eu me aceito, porém mais ou menos, peronomútil, né? Então, assim, é triste. Sim, é triste. Porque aí tudo se resume. O Hans Asperger, entre aspas, era melhor que o Léo Kanner. Por isso eu vou me dizer Asp, ou Asperger, por causa disso. E tem que me aceitar da maneira que eu me identifico. Independente se essa identificação é baseada num nazi. É a intensificação, inclusive, desse processo político, né, de fascismo, nazismo, uma intensificação do sistema capitalista, né? Do liberalismo, né? Chamada social-democracia, entre aspas, né? Na Europa. Então, assim, só tenho... eu fico triste com esse tipo de discurso, né? Porque é uma pessoa autista, usa uma justificativa... Tudo bem que é uma justificativa se comparado com as outras, até que melhor, né? Mas uma justificativa tem muita base na realidade entre Léo Kanner e Hans Asperger,
e baseado nisso eu vou me dizer Asperger porque é melhor do que se dizer autista. Não que o uso do termo TEA ou o uso do termo autista não seja debatido, né, de forma comunicacional, da perspectiva da linguagem mesmo, mas usar isso como argumento é meio que passar pano pra nazi, sabe? Passar pano pra eugenista, enfim. Mas é isso, gente. Comente aqui embaixo, né, o que você achou do vídeo, né, do texto, né, do que eu comentei. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente, pra vocês acompanharem, né? Eu não falo só sobre o espectro autista, eu falo de direitos humanos, deficiência, né? Pautas políticas no geral, né? Eu sempre tento conectar com a deficiência, enfim. E é isso, a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau!